Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Boa noite. Empatou. "500 anos de reforma protestante. É sem dúvida um fato a ser celebrado, comemorado. Nós somos herdeiros de uma história linda, uma história de dedicação, de zelo, de comprometimento com a obra de Deus. Nós cantamos aqui no início do nosso culto o hino Castelo Forte, que é tido como o hino oficial da Reforma Protestante. Um hino com uma história de composição muito linda. Prometo trazer aqui ao longo deste mês. Lemos também o texto de Efésios, que diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Texto central na obra e na vida de Martinho Lutero. E tem muito mais, muito mais. Nós somos herdeiros mesmo de uma bela história. Ao longo desse tempo de história, dos 500 anos da Igreja Reformada, tivemos muitos tipos, formatos de igreja. Aliás, hoje, a gente anda pelas cidades e descobre cada vez mais nomes e denominações que surgem, que algumas são até motivos de chacota. E tudo isso tem seu nascedouro nas desavenças. Quando as pessoas não concordam umas com as outras naquilo que estudam da própria Bíblia, ou simplesmente quando começamos a imaginar e a trabalhar pela igreja do nosso tipo, do nosso modelo, da nossa preferência. Aliás, muita gente surge em meio à igreja com capacidade de observação. Gente profissional que chega e diz: olha, eu sei o que está faltando. Aliás, não é só na igreja. Todos os lugares, no nosso trabalho, tem sempre alguém com a solução. Tem sempre alguém que diz: olha, sabe o que está faltando aqui para melhorar? E aponta: sabe o que está faltando aqui que poderíamos fazer? E dão as ideias. Eu me lembro de um irmão uma vez, numa igreja que eu pastoreava, e esse irmão, procurando um dos pastores da equipe, falou assim: pastor, nós poderíamos colocar ali na porta da igreja uma caixinha de sugestões, que aí, quem tivesse ideia para a gente fazer alguma coisa aqui na igreja, a gente poderia fazer. O que o senhor acha? Falei: ia ser bem legal. Falei: mas vamos fazer o seguinte, segundo a orientação daquele pastor, faça assim: se você tiver uma ideia que você achar que é muito boa para a igreja, que a igreja não pode deixar de executar, seja o primeiro a vir e fazer essa ideia funcionar. Aliás, traga a caixinha de sugestão, coloque essa primeira ideia e já coloque o seu nome embaixo. Estou dentro. Até os dias que eu saí daquela igreja, a caixinha não apareceu. É muito fácil isso. Falar e observar. Ao longo dessa história da igreja, parece que no lado oposto de uma determinada equação, de capacidade de observar, parece que está do outro lado coragem para fazer. Como se fossem dois elementos completamente diferentes, que não conseguem andar juntos. Sendo que, na verdade, além de termos capacidade para observar, precisamos ter coragem para fazer. E a reforma protestante, ela é um exemplo claro, a nossa história, de gente que teve capacidade de observar, mas com coragem para fazer. E quando nós falamos de reforma, eu acredito que a maioria de nós pense em Lutero com as suas 95 teses. Não é verdade? Ou ainda, alguns outros aí vão falar um pouco mais de
talvez de Calvino, entendendo que se Lutero foi aquele que falou e trabalhou pela reforma, Calvino foi aquele que sistematizou o pensamento reformado. Trabalhar em épocas próximas, mas em lugares diferentes. Aliás, Lutero achava que a igreja precisava só de uma reforma, que era só dar uma ajustada e ela seguiria o seu caminho. Calvino não. Calvino entendia que a igreja precisava ser feita do zero. Nesse ponto eles não concordaram. Agora, bem antes de Lutero e de Calvino, nós temos um grupo grande de pessoas que trabalharam pela reforma. Alguns deles são conhecidos como os pré-reformadores. Eu não vou ainda entrar em detalhes, eu quero ao longo do mês, aliás, durante as quintas-feiras, eu queria aqui gastar muito tempo para a gente falar sobre a reforma protestante, durante todo esse mês. Estudar um pouco mais sobre a reforma. Não só os pré-reformadores, mas movimentos reformistas. Teve gente que promoveu reformas dentro de mosteiros. Teve gente que foi para as ruas. Teve gente que foi para os suburbanos, para a clandestinidade. E de repente, em algumas cidades, em alguns lugares, quando se via, tinha um movimento. Esse povo se envolveu em conflitos enormes. Há um filme até que fala da Rainha Margot, que fala justamente de uma noite conhecida como a noite de São Bartolomeu, quando muita gente, muitos presbiterianos foram assassinados. A reforma foi muito além das 95 teses de Lutero. Aliás, pouca gente sabe, eu andei falando e tenho falado por aí, que Lutero, cerca de um mês e meio antes das 95 teses, antes de publicar suas 95 teses, tinha publicado outras 97 teses na mesma capela de Wittenberg. Pouca gente sabe disso. A diferença das 97 teses para as 95 teses é que nas 95, Lutero fala sobre a prática da igreja, sobre as questões das indulgências e outras coisas mais, principalmente sobre as indulgências. Então ele falava de algo que a igreja fazia, praticava. Coisa que nem todo mundo sabe também é que aquela porta, aquele lugar funcionava como um balcão de diálogo, onde os eruditos, os estudiosos, os teólogos iam lá, afixavam suas teses, para que outros doutores, outros eruditos, outros estudiosos, concordando ou discordando, também fossem lá e colocassem seu parecer, e ali eles discutiam. Então Lutero colocou as suas 95 teses lá com essa ideia. Ele escreve até mesmo no idioma que somente os eruditos conversavam, escreviam. Ou seja, não foi feito para o povo. Então ele escreve as suas 95 teses, falando sobre as práticas da igreja. As 97 que ele publica, ou que ele consegue afixar na capela de Wittenberg, ele fala sobre a teologia escolástica. O que é isso? É o modo da igreja pensar. E Lutero entendia o seguinte: antes de falar sobre como a igreja, ou o que a igreja tem que fazer, é preciso então mudar como a igreja pensa. Porque se mudarmos o modo de pensar, logicamente, mudaremos o modo de agir. Essa era a ideia de Lutero, esse era o entendimento de Lutero. Mas aquilo que ficou conhecido como o starting da reforma protestante foram as 95 teses, e tudo isso porque o mundo estava em transformação, principalmente a Europa. Estava acontecendo, havia um monte de coisas. Era a época do final da Era das Trevas, entrava o iluminismo, a Era das Luzes, do pensamento, da reflexão. É em meio a isso tudo que a reforma surge. É de gente que pensa, que quer pensar novamente, ou repensar o seu jeito de ser igreja. É no meio de tudo isso, então, que surge Lutero, Calvino e outros mais.
Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante, não perca os próximos cultos e os estudos de quinta-feira. Mas, não querendo falar tudo aqui sobre a Reforma, eu quero dizer algumas frases, alguns princípios. Há uma frase que creio que muita gente conhece, que é aquela: Igreja Reformada. Poxa, gente, que decepção. O pessoal lá da casa agora vai vir todo mundo quinta-feira. Está todo mundo convocado, tá? Quinta-feira para o estudo bíblico, ok? Vamos falar em latim que fica mais fácil, né? Ecclesia reformata et sempre reformanda est. Alguém pode traduzir, por favor? Igreja reformada sempre se reformando. Esse é o lema da Reforma Protestante. Que não foi escrito ou falado nem por Lutero, nem por Calvino. Foi falado por Gisbertus Voetius, no Sínodo de Dort. E a ideia desse camarada, desse pensador, desse teólogo, não é que a igreja reformada tem que viver constantemente mudando, fazendo reformas, mudanças no seu jeito de viver, no seu jeito de ser igreja. Essa não é a ideia. Porque a reforma protestante, ela surge como uma proposta de retorno à fonte, de retorno às escrituras. Essa é a essência da reforma. A gente tem que se reformar, ou seja, voltar à forma. Qual é a forma original? A escritura. Então ele entendia o seguinte, que a igreja deve constantemente voltar à sua origem, voltar à escritura como fonte primária para a sua vida. Isso é reforma. Portanto, cada vez que a igreja começa a inventar moda, começa a falar de coisas que não condizem com a palavra de Deus, é preciso uma reforma, é preciso voltar à fonte, é preciso voltar às origens, é preciso voltar às escrituras. Aliás, isso não é uma coisa só do século XV, da Reforma Protestante. Isso é desde que o povo de Deus existe. Quando Jesus estava pela terra, e ele pregava e falava do reino de Deus, ele consideravam que a Bíblia hebraica, ela era composta de Torá, escritos e profetas. 3 grupos. O grupo mais importante era Torá, a lei. Todo judeu tinha grande respeito pela lei. Basicamente, para eles é a parte mais importante da Bíblia, a Torá. E aí, quando nós vamos para o segundo grupo de livros, que são os livros históricos, que você sabe muito bem, que começa em Josué, ok? Nós temos lá Josué capítulo 1, versículo 1, quando Deus chama Josué e fala: você vai assumir agora e vai levar o povo para a terra prometida, como nós vimos na semana passada. E Deus diz o seguinte para Josué: ser forte e corajoso para fazer esse povo passar o Jordão, mas você vai ter que fazer uma coisa: cumprir a lei. Leia nessa lei, leia nessa palavra, medite nessa lei, dia e noite, não se desvie, nem para a esquerda nem para a direita. Ou seja, o primeiro livro do grupo dos históricos, aquilo que vem depois da Torá, aponta para a Torá. Aí vem o outro grupo, que é o grupo dos escritos: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Desse grupo, qual é o mais conhecido? Salmos. Salmo 1, o que diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Por isso ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ou seja, a Bíblia hebraica toda aponta para a Torá. Aí entra então o grupo dos profetas, e nós vemos Isaías. Isaías já chega chamando a atenção, dizendo o quê? Gente, Israel deixou a Bíblia de lado, deixou a lei de Deus. Temos que voltar à fonte. Ou seja, um retorno à fonte de inspiração, à fonte de orientação, não é só coisa da reforma, é desde que os tempos bíblicos começam a ser contados. E assim vai a mudança que determina as novas ações.
Os 5 solas. Vamos ler juntos? Sola gratia, Scriptura, Fides, Christus, soli Deo gloria. Somente a graça, somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo e a glória somente a Deus. Os 5 pilares da reforma, ou seja, nisso daqui é a nossa base de fé. Vamos resumir tudo isso daqui no que a gente crê. Nós cremos aqui. Não é a tradição, não é a igreja, não é nada. É só a graça, é só a Escritura, só a fé, só Cristo e a glória somente a Deus. Qualquer coisa que foge a isso está contra aquilo que é princípio reformado. E daí então surge uma nova igreja, uma nova herança. Então nós vemos na história gente que trabalhou muito, muito, muito por isso. Mas nós precisamos de ajuda, tanto para os tempos de Lutero e de Calvino. Precisamos de base bíblica para conversar aqui sobre a reforma. E na Bíblia, creio eu, ninguém entende mais de reforma do que Esdras e Neemias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7. Esdras capítulo 7. Eu vou chamando a sua atenção em algumas partes dessa leitura, até para vocês que vão nos grupos de estudo aí nesta semana, já anotando algumas questões que serão muito relevantes para vocês conversarem nos estudos de vocês. Esdras capítulo 7. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para 2 informações. Primeiro, lá no primeiro versículo, passadas estas coisas. A pergunta é: que coisas? Segundo destaque, toda genealogia que aparece aqui é a genealogia de Esdras. E ela está aqui para nos mostrar que Esdras é um sacerdote da descendência de Arão. Por isso começa lá com o pai de Esdras e terminamos em Arão. Para isso que essa genealogia está aí. Seguindo a leitura, versículo 6. Olha quem é esse Esdras. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. A outra informação que eu quero que você preste atenção é quando aparecer essa expressão segundo. Vai aparecer segundo a boa mão do Senhor, segundo outras coisas. Eu queria que você, por favor, guardasse essa expressão. Ela é importante nesse texto. Versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Igreja, versículo 10, vocês, por favor. Quem? Esse é um versículo central em todo o livro de Esdras. O versículo principal do livro de Esdras, de toda a sua história, é este versículo.
Aliás, a nossa reflexão nessa noite é com base neste versículo. Vou ler todo o restante da história, mas na hora de partirmos aqui para as lições, nós vamos nos basear no versículo 10. Seguindo, versículo 11 então. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também, o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates: tudo quanto vos pedir, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois que haveria grande ira, ou para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes faça saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação dos bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e aos seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar, queridos. Obrigado, Deus, por estarmos na tua casa. Obrigado por podermos ler a tua palavra. Obrigado por podermos celebrar a reforma, porque alguém no passado se dedicou, se comprometeu com a pregação do Evangelho. Pela tua graça, este Evangelho chegou até nós, alcançados por eles, pelo trabalho deles, alcançados pelo teu grande amor. Somos igreja do Senhor nesses dias. Obrigado, Deus,
nos abençoe e nos guarde em teu nome. Amém. Bem, se você percebeu, o versículo 10 fala de uma decisão. É uma decisão do coração. É uma decisão pessoal. Uma decisão ousada. Uma decisão que levaria Esdras a alguns enfrentamentos. Mas eu preciso voltar aqui numa informação, ou numa expressão que eu só mencionei. Aqui está no versículo 1. Passadas essas coisas. O que isso quer dizer? Tudo isso começa, se bem poderíamos dizer que começa neste lugar, no segundo livro das Crônicas, quando o autor, provavelmente o próprio Esdras, no finalzinho do livro das Crônicas, no segundo livro, fala da degradação de Israel. Israel desceu ao fundo do poço, está na lama. O autor, então, ou na história do livro das Crônicas, diz que o povo está corrompido, os magistrados se corromperam, o sacerdócio está totalmente corrompido e o rei também. Então Deus diz o quê? Por intermédio dos seus profetas, vocês vão para o exílio. 70 anos vocês vão ficar por lá. Mas eu vou levantar um grande rei. E ele vai libertar vocês. E vocês retornarão para reconstruir a nação de Israel. Capítulo 7. Nós temos aqui já a volta de Esdras. Mas antes de Esdras, por favor, volte às páginas da sua Bíblia no capítulo 1, que nós vamos achar aqui algumas pessoas bem interessantes. No capítulo 1 nós vimos o decreto de Ciro. Capítulo 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém e destruído o templo deste mesmo reino. Agora, tempo depois, o rei Ciro tinha sido profetizado 200 antes da sua existência que iria acontecer isso, que o Deus do céu lhe entregaria todos os reinos na sua mão, e principalmente Israel, mas que ele, Ciro, seria o encarregado de construir o templo. Na verdade, o segundo templo, porque o primeiro templo era o templo de Salomão. E então o Ciro decreta isso. Capítulo 2, nós vemos que a primeira expedição chega a Jerusalém, e ela é liderada por um senhor chamado Zorobabel. Capítulo 2, versículo 2. Nós falamos pouco tempo aqui sobre Mordecai, quando falamos sobre Esther. Capítulo 2, versículo 2, olha só, o Mordecai aparece aí também. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai. E quando a gente lê a história de Esther, a gente lembra lá que Mordecai era um dos que tinha vindo para Jerusalém com Zorobabel. Então essa é a primeira expedição. Eles chegam então, depois, diante desse decreto do rei Ciro, Zorobabel reúne aqui essas pessoas, esse povo, e eles vão para Jerusalém para reconstruir o templo. E eles começam o trabalho de reconstrução 2 anos depois. 2 anos depois deles estarem neste lugar trabalhando, é que são lançados os alicerces do templo. Há algo fantástico aqui, nós vimos na quinta-feira, que eles começam a falar, a fazer a reconstrução, ou começam a lançar os alicerces, e há uma comoção. Os sacerdotes, os mais antigos, que tinham visto a primeira casa, o primeiro templo, quando eles veem os alicerces sendo lançados, eles choram, e eles gritam, e se mistura o louvor com o grito, e diz o texto sagrado que de longe se ouvia, e já não dava para saber se era louvor, se era grito. Tamanha a emoção que tomou conta daqueles homens e mulheres por verem a casa de Deus sendo reconstruída. Tamanho temor, zelo.
por aquilo que ela representava para eles. E então, logicamente, não ia ser tão simples assim, porque no capítulo 4 surgem os inimigos, e os inimigos escrevem uma carta para o rei, dizendo o seguinte: ô rei, tem um povo lá, aquele povo de Israel, e esse povo é terrível, esse povo foi rebelde, esse povo está lá reconstruindo o templo deles. Pesquisa aí nas crônicas do reino, se esse não era um povo guerreiro. E o rei dá ordens para os seus escribas, e eles vão pesquisar, e eles descobrem o quê? Sim, era um povo guerreiro. Tinha um tal de rei Davi, numa época que era cruel. Imagina se levanta outro rei Davi. E o que o rei faz? Manda parar a obra. Eles voltam com a mensagem e impedem ali que o templo seja reconstruído. Mas Deus trabalha nos bastidores também. E Deus toca no coração de 2 profetas, Ageu e Zacarias. E tudo aquilo que aqueles 2 profetas vão escrever é para incentivar o povo a continuar reconstruindo a obra. E Ageu e Zacarias escreve e manda as cartas, as profecias para Zorobabel, incentivando que eles reconstruíssem, trabalhassem. E eles começaram a reconstruir, e os inimigos vieram de novo. Escuta aqui, por que vocês estão construindo isso? Por que você está colocando esse tijolo aí? Qual é o seu nome? E eles resolvem escrever uma outra carta para o rei. E aí a armadilha serve para eles mesmos, porque eles dão a seguinte ideia para o rei: rei, dá uma olhada nos escritos, nas crônicas do reino, para ver se existe alguma ordem mesmo para eles reconstruir esse templo. E o rei diz: ok, vamos fazer. E a turma vai lá e começa a pesquisar. E o que ele descobre? Que o rei anterior tinha decretado isso. E então, como nós lemos no capítulo 7, o rei Artaxerxes falou: opa, vai reconstruir sim, está aqui o decreto. E se não reconstruir, ele te manda matar. E então eles reconstroem o templo, Zorobabel e toda a sua turma. Quando Esdras chega, cerca de 58 anos depois, o templo está reconstruído. Mas é só uma parte dessa história. O templo está reconstruído. Aliás, o templo ficou pronto, gente, mas a adoração já acontecia antes. Lá no capítulo 3, eles constroem um altar antes do templo ser iniciado a sua reconstrução. Ou seja, não depende do templo para que a adoração aconteça. Eles fazem um altar e a adoração segue, um altar segundo aquele altar de Moisés, lembra da história? Eles reconstroem um altar e a adoração continua. E 2 anos depois é que eles vão começar a fazer o templo. E agora, depois de tudo reconstruído, o templo reconstruído, chega Esdras, Neemias e essa turma aqui. Porque o culto está andando bem, mas a vida social precisa de mudar. É preciso reformas. Eles precisam voltar às origens. Eles recuperaram como se relacionar com Deus, mas agora eles precisam retornar à fonte para aprender novamente a serem povo, a se relacionar uns com os outros, a receberem as leis sociais, as leis de convívio. E agora então entra esse trabalho de Esdras e Neemias, que a gente vai ver durante esse mês aqui. Versículo 10, primeira parte da decisão de Esdras: buscar a lei do Senhor. Essa é a disposição do coração de Esdras. Agora olha aqui, pequeno detalhe. Esdras tinha disposto o coração. Qual é a ideia disso? A ideia do autor era como se o próprio Esdras arrancasse o seu coração e colocasse na lei do Senhor, nessa busca. Ou seja, ele vai viver isso. Essa é a meta, é o alvo de vida. Não existe nada mais importa. A prioridade
Ele pega o seu coração e coloca nessa empreitada. Agora vejam bem, nós vimos logo em alguns versículos anteriores que ele é um escriba, ou seja, um entendedor da lei, um doutor, um mestre da lei, versado na lei, ou seja, ele é um especialista da lei, descendência de Arão, ele sabe tudo da lei, mas ele se dispõe, coloca o coração a buscar essa lei. E talvez a pergunta seja, para quê? O cara tem nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, PhD nesse negócio e vai buscar a lei do Senhor. Você quer aprender mais o quê? Ou, para quê? Seriam as nossas perguntas, talvez. Mas o próprio texto nos responde. Esdras não vai buscar, não vai entrar nessa empreitada, não vai colocar o seu coração nessa busca para adquirir conhecimento. Não é para ganhar disputas nas discussões teológicas. Diz o texto que ele se emprenha nessa busca para buscar a lei do Senhor e para cumprir. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é estudar, outra coisa é cumprir. Ele vai buscar a lei do Senhor para cumprir. E aí, para um terceiro passo, para quê? Para ensinar. Agora olha como é construído o ensino de Esdras. Ele busca, cumpre e vai ensinar. Quem está vendo ele ensinar, vê o quê? Ele cumpre. Ele tem autoridade para ensinar. Ele não só busca, não ficou guardado para ele. Ele sabe, ele cumpre, ele vai passar isso para frente. Isso faria toda a diferença. Percebam, passe a página da sua Bíblia, ou pelo menos olhe, no versículo 25 do capítulo 7. Palavras do próprio rei, gente. Olha só que coisa interessante. Ele fala assim: tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, ou seja, o rei dizendo, cara, você é sábio, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da lei do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes façam saber. O próprio rei está dizendo o seguinte: junta quem sabe as leis para perto, nomeia essa turma, para que essa turma possa ensinar outros, e faça o seguinte: para quem não sabe, você faça o que eles aprendam. Isso é discipulado. Você que sabe, reúna quem sabe junto com você, para vocês fazerem saber quem não sabe. Isso ia fazer uma revolução em Jerusalém, como fez. Bom, diante disso, existe uma outra expressão no versículo 10 que eu deixei de propósito para depois. Que ele diz o seguinte: ele vai buscar, cumprir e ensinar. Onde? Em todo lugar, tanto em Jerusalém como em Samaria, é isso? Não. O texto diz que é em Jerusalém. E isso é curioso. Por que isso? É para fortalecer o povo. É para fortalecer a nação. É para que Israel volte novamente a adquirir sua identidade como povo. O que adianta a gente querer ensinar isso para outras pessoas, sendo que nós mesmos não entendemos nada disso? Ou perdemos isso de vista? Vamos fortalecer isso aqui. Então é para Israel, é em Israel, em lugar nenhum. Em outros lugares nós lemos que as leis de Deus eram ensinadas para outros povos. Aqui na disposição de Esdras é algo específico, um propósito específico, porque é para um povo específico. Essa é a motivação do coração de Esdras: ser relevante para a sua própria gente. Marcar a história da sua própria gente.
A outra motivação, creio eu, tem a ver com as expressões que eu pedi para você observar. Ou seja, tudo acontece conforme o quê? Em primeiro lugar, a boa mão do Senhor, seu Deus. Existe algo aqui construído aqui, do jeito que o autor Esdras escreve, e ele, como profundo conhecedor da língua, creio eu creio que ele esteja querendo chamar a atenção do seu leitor para algo diferente aqui. A última expressão que aparece aqui, você viu, é lá no versículo 28. Só tem uma pequena mudança. Lá no versículo 28, quem fala é Esdras. Então ele está falando, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus. Meu Deus. Mas ele vai falar sobre, segundo a lei do teu Deus. E depois, lá no final de novo, quando ele nomeia, ou pede Esdras para nomear pessoas, ele diz, segundo a sabedoria do teu Deus. Nós temos expressões nas pontas do texto, espremendo o texto para o que a gente chama de uma mensagem concêntrica, uma mensagem principal. Existe uma mensagem principal aqui. E a mensagem principal vem de novo nas duas expressões, segundo alguma coisa. Segundo a vontade do vosso Deus e segundo o mandato do Deus do céu. Qual a mensagem de Esdras em tudo isso? O centro aponta para onde? Tudo que está acontecendo aqui é porque Deus quis. Tudo que está sendo feito aqui é porque Deus mandou. Mandou a gente, mandou Israel, mandou levitas, mandou sacerdotes, mandou o povo e mandou até o próprio rei pagão inimigo. A propósito, Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Às vezes eu penso que nós, como igreja, deveríamos tentar contribuir de alguma maneira para que o coração dos nossos governantes se rendessem ao Deus dos céus. Mas é mais fácil observar e não fazer. É mais fácil apontar do que fazer. Mas percebam que todo o texto aponta para algo que Deus fez. Como a reforma protestante nos convida a pensar, eu quero convidar você a pensar. Então, primeiro, quanto a essa ação inicial de Esdras, o ponto de partida, a busca pela lei do Senhor, permita-me perguntar a você, para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para o nosso pensar, qual é a busca, irmãos e irmãs, que nós precisamos, como cristãos, encarar? Qual é a busca na qual nós estamos envolvidos? Essas são perguntas para vocês conversarem nos grupos de estudo. Qual é a busca que a gente deve... Qual a busca que você, individualmente, precisa iniciar diante de Deus? Qual é a busca que tem sido negligenciada? Nós cantamos aqui um cântico que diz, acho que Deus é Deus, o título. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, ok. Ótima, linda, linda música. Mas algumas pessoas ao longo da história desses 500 anos de igreja se relacionaram com a igreja e com Deus por causa daquilo que Deus pode dar. Então buscam a Deus de olho nas bênçãos. Será que a gente corre esse risco? Se não, qual é a busca que eu e você deveríamos nos engajar? Qual a finalidade dessa busca? Para quê? Por que nós buscamos a Deus? Por
que nós buscamos a casa de Deus? O Neto falou, nós buscamos para falar, para ouvir, para louvar. Ok, mas e amanhã, segunda? E ainda? A gente tem ensinado a busca a Deus. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de significado de palavras. Gosto muito. A palavra ensinar, ela vem do latim. Ensina. O que nós temos deixado nas pessoas? Vale observar qual é a vontade e o mandato do Senhor. Eu achei muito curiosa a autodesignação do rei Artaxerxes no versículo 12, quando ele se chama Rei dos Reis. Nós que conhecemos Jesus Cristo, nós sabemos quem é o Rei dos Reis. Mas qual é a vontade do Rei dos Reis nas nossas vidas? Em linhas gerais, que tipo de reforma são necessárias hoje? Enfim, creio que reformas no meio do povo de Deus acontecem por exclusiva vontade e determinação de Deus, mas elas se tornam realidade, são construídas, são vistas quando homens e mulheres colocam seus corações naquilo que é prioridade para Deus e para o bem do seu povo. Ah, pastor, eu quero participar disso. Como e por onde? Talvez o ponto de partida seja a capacidade de observar, unida à coragem para fazer. Talvez seja o ponto de partida. Aquilo que diz respeito à nossa vida com Deus, à nossa busca com Deus. Porque como igreja reformada, nós temos desafios nesses dias. E creio sinceramente que a nossa briga principal hoje seja contra a nossa própria cultura. Creio que um dos desafios da igreja atual seja justamente isso: apontar a incoerência da cultura. Gente, a cultura dominante no nosso redor, ela é extremamente incoerente. A cultura está dizendo que existe uma ideologia de gênero, que a pessoa pode decidir qual o sexo que vai ter na vida. De onde alguém tirou isso? E tem muito crente dizendo, não, é verdade, pois é, ele tem direito de decidir. Onde? Tem muita gente que acha que filho deve ser criado de qualquer jeito, sem limite, sem imposição de limite, de cuidado extremo, de zelo. Não, eles vão criar, hoje em dia não é assim, mas não, porque os nossos pais é que ficavam assim, dizendo, não pode, isso não, e deixamos as crianças viverem. Nós vivemos na época que a cultura terceiriza tudo. Terceirizamos a educação dos filhos para a escola. Terceirizamos a dinâmica da casa para os psicoterapeutas, psiquiatras. Ou seja, quem é que faz a agenda da sua casa, do seu filho? Ah, o psicoterapeuta. Nós passamos a terceirizar também o ensino bíblico, é da igreja. Isso é a nossa cultura. É a cultura do hedonismo, da busca pelo prazer. Vale tudo para ser feliz. Tudo. Sacrificar o casamento, a família, tudo. Em nome de carreira, em nome de status. Vale tudo. É desse jeito que a gente constrói a política que se tem. Vale tudo. É a incoerência da cultura, nós precisamos apontar isso. Nós precisamos mostrar e denunciar que essa cultura ela é instável. Isso passa, gente. Ontem eu estava pensando,
Sabe aqueles momentos que você tem de devaneio, que você pensa assim, uns negócios nada a ver? Eu vi uns meninos passeando na praça, eu falei assim, poxa, eu não peguei nem um Pokémon. Como é que deve ser esse negócio de Pokémon? Será que eles estão por aí ainda? Porque ninguém fala mais dos bichinhos, não é? Será que eles estão aí com fome, né? Ninguém... Era uma febre esse negócio. Quem nunca achou nenhum Pokémon até hoje, que atire a primeira pedra, viu? Você não pegou, né, Jailson? Vamos nós dois qualquer dia desse, ver se tem algum por aí. Mas perceba o seguinte, gente. É algo que passa. Tem tanta coisa passando nessa cultura, nessa modernidade líquida, que tudo se esvai. Hoje tudo é líquido, o amor é líquido, é tudo líquido. Nós precisamos denunciar isso, essa instabilidade da cultura. Nós precisamos revelar o seu poder de destruição. A cultura tem destruído a sociedade, a família, a célula máter da sociedade. A família está sendo destruída pela cultura, porque a gente tem levado para dentro das nossas casas questões de uma comunidade, de uma cultura moderna, práticas de uma sociedade moderna. Então a gente fica descobrindo, tentando descobrir coisas como se terá mais horas por dia. Como é que a gente faz para ter mais horas por dia? Porque a gente não dá conta mais. Nós precisamos apontar a incoerência da cultura, denunciar sua instabilidade e revelar seu poder de destruição. Eu creio que seja isso que tem a ver conosco. Porque como herdeiros da reforma protestante, o desafio de propor um retorno à fonte é nosso. É nosso. De voltar à Bíblia. Creio que a iniciativa de dispor o coração não seja institucional. Não adianta eu vir aqui como pastor querer que todo mundo se disponha, coloque o seu coração nessa busca. A decisão foi pessoal de Esdras. O desafio de propor um retorno à fonte é de todos nós. A iniciativa de dispor o coração é sua, é minha. O que isso tem a ver conosco? Para mim, creio ser isto, a vontade do verdadeiro Rei dos Reis. Quem precisa de reforma? Fica aqui a pergunta nessa noite. Domingo que vem, eu acredito que a gente vai dar um caminho, um passo fundamental naquilo que podemos chamar de reforma. E eu quero ao longo do mês, eu não vou dizer aqui, como vocês talvez viram aqui atrás do Léo, Esdras e Neemias, reformas necessárias. Eu vou dizer qual é a reforma necessária no último domingo. Mas eu vou mostrar, e hoje eu mostrei o que é parte de uma reforma necessária. Creio que parte da reforma necessária seja uma mudança no coração. Seja um coração disposto. Seja um coração comprometido com o retorno à fonte. Eu quero convidar você para a gente orar silenciosamente. Quero que você se perguntasse para Deus: Deus, o que precisa ser reformado? Onde a minha vida precisa de voltar à fonte? Feche seus olhos. Fale com Deus. Vamos orar.